Que dia animado, né? Eu confesso a vocês que é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Eu comecei o dia com a info. Eu estou 2 horas atrás do fuso de vocês no Brasil, e comecei o dia com a informação de que o Felipe Martins tinha sido preso, que o Câmara tinha sido preso. Aí me mandaram a decisão, e eu, como jornalista, comecei a ler essas decisões que circulam na internet, na imprensa. E aí fui ver que o meu nome estava dentro. Quando eu estava lendo, falei, pô, esse cara aqui eu conheço. Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, sou eu mesmo. E talvez eu deva começar hoje aqui de uma coisa meio chata. As pessoas não gostam que eu faça isso, mas eu sou um cara meio chato mesmo. Então talvez eu deva começar por eu avisei. E todos aqueles que me acompanham desde a Jovem Pan, todos aqueles que me acompanham no meu canal, todos aqueles que me acompanham desde antes da Jovem Pan, eles são testemunhas das coisas que eu vou falar aqui, que eu venho falando. Por exemplo, eu avisei ainda durante as eleições, que o Bolsonaro ficaria inelegível, e ficou. Eu avisei que o Bolsonaro sofreria buscas e apreensões, ia acabar depondo constantemente, ia viver um inferno jurídico com assassinato de reputações, e que depois ele seria preso, que o Bolsonaro não deveria ter voltado ao Brasil. E eu avisei que haveria um expurgo dos patriotas. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez um ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente, e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. Inclusive nas Forças Armadas. O que é isso? É um expurgo, né? É uma eliminação de todos aqueles que se opusessem ou se opuseram ao regime autoritário criado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu brinquei de usar o termo expurgo dos patriotas porque é o termo de um documentário do Tucker Carlson aqui nos Estados Unidos. Na época ele estava na Fox Nation, e ele cunhou esse termo. E eu simplesmente traduzi o Patriot Purge. E as pessoas estão aqui no chat dizendo, é verdade, Paulo, você sempre disse isso. Ainda falta a prisão do Bolsonaro, mas eu acho que a essa altura ninguém mais duvida que é uma questão de quando e não mais uma questão de si. E de novo, tudo o que eu disse está lá no ar. Coisas que eu disse ainda na Jovem Pan, coisas que eu disse nas minhas redes. E você pode me odiar, ou você pode me amar, mas você não pode dizer que tudo o que eu falei não aconteceu. E mais do que isso, que tudo o que eu falei naquele momento era exatamente o que estava acontecendo. Exatamente o que estava acontecendo. E que eu opinei a respeito com o maior grau de honestidade possível. Naquela época tinha muita gente dizendo, Paulo, tudo que você está fazendo bravata, você não sabe de nada, você não tem fonte, você está inventando, só está querendo aparecer. Teve gente dos dois lados falando isso. Da esquerda e da direita. E não tem problema, porque quando você tem a verdade do seu lado, você tem a tranquilidade. É muito gostoso, gente. Hoje eu acordei, as pessoas... O que você vai fazer, Paulo? Aí, uma advogada conversa comigo. O que você vai fazer, Paulo? Eu falei assim, tô tranquilo. Eu vou falar a verdade. Não, mas você não acha que isso pode ser mais estratégico? Olha, eu vou dizer para vocês, na dúvida, falar o certo, fazer a verdade, falar a verdade, fazer o certo, é muito reconfortante. É muito fácil, é libertador. Você saber que você não pode manipular a realidade.
e ter a fé de que a verdade vai ser o que é melhor. E hoje está aí a prova de que realmente eu estava muito bem informado sobre as discussões que estavam acontecendo no alto comando do Exército, dentro do Palácio. Está aí para todo mundo que queria ver. Eu diria que isso que as pessoas entenderam como um ataque a mim, etc., eu considerei redentor, na verdade. Eu me sinto redimido aqui. A justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça com J maiúsculo acabou sendo feita. Está aí para todos que queriam ver, dentro da decisão do Alexandre. Eu não falava nada da minha cabeça. E a decisão, eu tenho que ser bem sincero, é só uma fração das pessoas com quem eu conversava. Nos meses de novembro, dezembro, outubro, eu não tive vida. Eu não tinha final de semana. Era o dia inteiro conversando com fontes civis e militares. E antes de divulgar qualquer informação, eu tinha um enorme cuidado para, no limite das minhas capacidades, saber se a informação era verdadeira. E tá aí. As conversas mostram isso. E eu dizia para vocês, o que eu dizia? Estão ouvindo o clamor das ruas, muitos sabem que precisam fazer alguma coisa para garantir os poderes constitucionais, mas eles não sabem o quê. Não sabiam o que fazer. E, de fato, e a decisão mostra isso, ninguém tinha um plano efetivo. Tinham hipóteses, são equivocadas, chamam de osquide pretos. Já explicamos que não existe osquides pretos. As forças especiais vão fazer isso, vão fazer aquilo. Ninguém chegou a uma fase, até o meu conhecimento, e a peça comprova isso, essa decisão, do que ia acontecer. Porque não havia um consenso dentro do palácio, dentro do alto comando do Exército. Era muita gente batendo cabeça e uma falta completa de liderança. E é por isso que colocarem o Bolsonaro como líder é uma brincadeira. O que o Bolsonaro menos foi nessa história, eu já o critiquei publicamente por inúmeras vezes por conta disso, embora eu entenda os motivos, o que ele menos foi líder. E eu tenho absoluta certeza que o Alexandre sabe disso. Porque se eu tinha muitas fontes reportando o que estava acontecendo lá dentro, algumas estão expostas hoje aqui, o que eu posso fazer? Não fui eu que violei o meu sigilo de fonte. O Alexandre tinha muito mais fontes do que eu. Por isso que ele estava tão à vontade. Então eu imagino, possivelmente, que havia pessoas lá dentro que até quisessem um golpe ou uma intervenção militar. É absolutamente possível. Absolutamente possível. Agora, quem me acompanha, por outro lado, deve ter visto eu dizer dúzias de vezes no ar que eu era contra qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de intervenção militar. Eu ia além, eu repetia no ar. Se os militares fizerem uma intervenção, eu viro oposição no mesmo dia. Ou alguém aqui ia querer que o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, fosse o interventor do Brasil. Alguém queria estes militares no poder comandando a nação? Eu não queria. Ora, se eu era o maior algoz, o maior crítico dos nossos comandantes, como que eu poderia querer uma intervenção militar? O meu avô teve um trabalhão danado para devolver o país aos civis. E são os civis que devem cuidar dos rumos do país. O que cabe às Forças Armadas? Ora, o papel que a Constituição reserva a elas. A minha postura legalista, todo mundo conhece a minha postura legalista. É chato, né? A postura legalista do cara que vai lá e defende o Lula para que o devido processo legal valha para ele também. O cara que atacava Sérgio Moro e Dallagnol, quando todo mundo batia a palma para eles, atacava, né? Criticava. É bom a gente não cair no golpe do inimigo e absorver a cultura do adversário.
Não tem ataque, tem crítica. Se você for ler a peça do Alexandre, ela começa assim: ataques às instituições, ataques ao não sei o quê. Se você trocar o termo ataque por crítica, brum, cai tudo, desmorona toda a tese. E claro, como legalista, há dúvidas sobre quais os caminhos existiam. Tinha divergências entre grandes juristas. Ora, alguém vai dizer que o Ives Gandra Martins não é um grande jurista? Ele tinha a posição dele, havia outros juristas com outras posições, mas isso sequer foi aprofundado, sequer foi explorado. Ora, eu dizia, como legalista, claramente, não havia, e eu disse no ar tantas vezes, não havia nenhuma forma do Bolsonaro se manter no poder depois do dia 1º de janeiro. Por quê? Porque a Constituição é cristalina. Então o que eu defendia? A mesma coisa que eu defendo agora. O restabelecimento do texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao artigo 5º, artigo 5º da Constituição, porque esses direitos estão sendo violados o tempo inteiro, inclusive como a Carmen Lúcia admitiu. Mas era só por um tempinho, era só durante as eleições. Ah, mas Paulo, que Constituição? Ninguém respeita a Constituição. Vou repetir uma frase que eu já disse várias vezes. Fora do império das leis só há a barbárie. Então, essa é a mesma coisa. Alguns vão entender o que eu estou dizendo, alguns não vão entender, e a vida é assim mesmo. Mas como que seria garantida a Constituição? Pois é, essa era a discussão que eu queria que a sociedade tivesse visto, tivesse tido. Mas isso sequer avançou. E claro, várias vertentes dentro, ninguém sabendo o que fazer, talvez tivesse, como o Rodrigo Pacheco chamou, uma minoria irresponsável querendo um golpe, talvez. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e levem com um grão de sal, tá? Levem com um grão de sal porque eu não sou advogado. Mas eu gastei bastante tempo da minha vida estudando a parte filosófica do direito. Né? Eu diria que eu gastei mais tempo do que isso do que qualquer advogado do Brasil, porque os advogados, não qualquer, mas quase qualquer, porque os advogados têm uma formação muito ruim nessa parte. Eles se preparam para provas, para concursos, mas eles não entendem a filosofia do direito, ou aprenderam uma filosofia equivocada do direito. Mas o que eu vou falar aqui não é nem algo muito complexo, na verdade é bem elementar, porque eu acho que é uma coisa do primeiro período da faculdade de Direito. Acho que primeira aula de Direito Penal, o professor explica o que é o tal do iter crimes, que são as várias etapas que um crime passa, desde a concepção mental até a consumação desse crime e a produção dos seus efeitos. E eu não quero ser aqui técnico, cagar regra de direito, nada, mas porque isso é central nessa discussão. Então, o iter crimes, e fiquem à vontade para discordar de mim, tá? Mas o iter crimes tem essas fases. Então, você tem a primeira fase. Qual é a primeira fase? É a fase de cogitação. Então, se alguém pensou em dar um golpe, é a fase de cogitação inicial. A pessoa fica idealizando o crime. E no direito penal brasileiro e no direito penal de nenhum país do Ocidente, a fase de cogitação não é punível. Depois você passa para a fase preparatória. E aí você tem os passos iniciais para execução do crime, o planejamento, você pega as ferramentas. Também, exceto em casos muito específicos da lei, a fase de preparação não é punível no direito ocidental. Aí você entra para a fase de execução. Então você tem cogitação, preparação, execução, que é quando o agente ele começa a realização concreta do crime. Os atos efetivos para consumar o crime. E aí, óbvio, nessa fase ele pode ser punido. Depois vem a consumação, que é a produção do resultado danoso.
e aí depois o exaurimento. Então, a fase alguém pensar e discutir o que pode ser feito não é sequer fase preparatória. Porque, de novo, do ponto de vista jurídico, fase preparatória tem que ter materialidade, ou seja, ações externas, concretas, que demonstrem a intenção de preparar ou então facilitar o crime. Então não pode ser a cogitação ou a intenção interna ou a discussão. Então o sujeito tem que adquirir, preparar instrumentos, dispositivos, fazer um planejamento, observações, coletar informações do local do crime, recrutar, convencer outras pessoas a participar efetivamente de um crime, planejar o crime, fazer simulações. E o que a decisão do Alexandre mostra? Que você tinha algumas minutas, várias ideias de possibilidades, e cada pessoa cogitava um troço. Algumas podiam até estar cogitando praticar um crime. Mas isso não é crime. Fala não tem materialidade. Ou seja, essa coisa sequer talvez tenha chegado à fase de cogitação. Vocês venham, leiam a decisão está aí na internet. Tá todo mundo. Vocês vão ver, tá todo mundo perdido. Tava todo mundo perdidinho. Mas seja como for, ninguém pode me acusar de desinformação. Isso aí não dá. Não dá. Eu digo isso aqui, ó, porque esse é só um exemplo, tá? Cuidado, pessoal, vou botar na tela. Tenho que avisar as pessoas aqui. Eu vou colocar na tela uma notícia do UOL a meu respeito, tá? Então, pô, tirem as crianças da sala, porque eu sei que não é legal ficar expondo o UOL na tela do computador e tal, mas eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Integrantes da Jovem Pan atuam em desinformação antidemocrática. Segundo as investigações, os diálogos no celular do Mauro Cid mostravam que Figueiredo tinha informações possivelmente repassadas pelo núcleo de militares envolvidos em um plano para a consumação do golpe. Como é que eu passar as informações recebidas por militares é desinformação? Ora, é informação. Tudo o que eu dizia está confirmado pela decisão do Alexandre. Então, Otávio Guedes, que eu nem sabia quem era, mas depois eu fui me informar. Você que está me chamando de neto de ditador no ar. Realmente, você e eu temos linhagens muito diferentes, né? Linhagem de cabra macho, patriota que defende o Brasil, versus a linhagem de frouxo. Você sabe do que eu estou falando, né? Se eu sou neto de ditador, você é puxa-saco de ditador. Eu sou neto do ditador que governou com eleições diretas, sem censura, sem AI-5, que deu anistia ampla, geral e restrita, inclusive para os vagabundos que estão hoje no poder, e que devolveu o país pacificamente para os civis, e que tinha excelente diálogo. Esse é o ditador. E você puxa saco do ditador que censura jornalista, do ditador que está sendo alvo de não sei quantas denúncias na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, do ditador que prende as pessoas sem o devido processo legal, do ditador que colocou o país no caos institucional, porque o Brasil hoje vive um caos institucional. Então não adianta vocês, jornalistinhas, Otávio Guedes não foi não, mas o UOL, não sei o que é os fatos, não adianta vocês quererem que eu me manifeste para dar substância às reportagens de vocês. Eu vou falar aqui, ó, olho no olho com o público. Eu não preciso de vocês. Ora, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Nós estamos com mais de 10 mil pessoas nos assistindo. Já já a gente vai de novo, como todos os dias nós temos feito, passar ao Jovem Pan. Você acha que eu preciso de vocês para dar minha versão dos fatos? O público me conhece, o público vem beber direto da fonte. E vocês podem espernear, mas os tais dos diálogos vazados, você vê, tem um dos diálogos mostra um militar que dizia que não me conhecia, de fato não conhecia, mas que ele tinha amigos que me conheciam. Quem eram os amigos? Gente, eu tinha informação direto do alto comando, pô. O cara dizia, ele vai dar o nome dos militares que estavam se opondo contra qualquer ação. Se opondo contra qualquer ação. Não se opondo contra um golpe, mas se opondo contra qualquer ação. Porque naquele momento, por exemplo, a maior cobrança era de que o TSE respondesse ao relatório e ao ofício cobrando providências urgentes das Forças Armadas. Isso não é golpe. Exigir cumprimento e resposta a ofício é golpe? O que é isso? Vocês estão de porre? O que os diálogos mostram que eu fazia? Que eu apurava o que estava acontecendo e repassava ao público. Aí isso é desinformação. Não, eu passava ao público e dizia que era contra qualquer golpe, ressaltava o cumprimento da Constituição, está tudo gravado, salvo e transcrito. Mas Paulo, você defendeu até guerra civil. Olha, deixa de ser burro. Burro, tem que chamar de burro um sujeito que diz isso. Ou mal intencionado, ou os dois, porque essa gente normalmente é os dois. Vejam a discussão que eu tive com o Zé Maria Trindade, meu amigo Zé Maria, colega. Eu dizia que se as Farc e o PCC tacassem fogo no Brasil, no caso da contestação das eleições, que as Forças Armadas tinham que enfrentá-las e passar o cerol. Ora, isso é sequer controverso? Que as Forças Armadas têm que passar o cerol em forças insurgentes criminosas? Ou nós temos que entregar o país na mão de terrorista só para evitar o conflito? O que eu disse é o que está aí. Procurem. A internet é eterna. Cortem o que eu disse. Eu tenho uma coletânea. Pro dia que eu puder me defender, eu tenho uma coletânea de todos os meus tweets. Eu tenho a participação minha na Jovem Pan no 8 de janeiro. Eu dizendo para as pessoas voltarem para as casas, dizendo que aquilo era estupidez. Eu tenho a transcrição e os vídeos das minhas participações nos Pingos nos Is. Está tudo bem guardado. O dia que eu puder me defender. E o que diz, então, a decisão ao meu respeito? Um militar conversando com o Mauro Cid, dizendo, olha, o Paulo Figueiredo vai dar o nome dos generais, hein? Aí o Cid pergunta, eu acho que é o Cid, você conhece ele? Aí o cara fala, não, eu não conheço. O Cid me conhecia, óbvio. Vou dizer que não me conhecia. Aí ele falou, tô sabendo que ele vai dar os nomes, claro, porque eu já tinha dito. Porque eu tinha checado. Aí a outra, o Paulo Figueiredo pediu o contato do Serimedo. Pedi um monte de gente. Porque eu não tinha o contato do argentino. O Serimedo, para quem não lembra, é o argentino. O argentino, lá da live da Argentina, que eu achava que era um doido. Eu achava, até ver a live. Eu já contei essa história ontem aqui no ar. Né? Que eu achava que era tudo. Eu era. Até o final do primeiro turno, terminou o primeiro turno, eu não achava que tinha havido fraude nenhuma nas eleições. Falava que isso era desculpa, história da carochinha, não tinha visto nenhuma evidência. Aí um belo dia, eu tô para entrar nos Pingos nos Is, estava voltando, eu lembro disso que me marcou, estava voltando do jiu-jitsu, então eu não vi a live do argentino, cheguei em casa, meu namorado estava vendo esse troço, eu falei assim, mas o que é isso? Não, é aquela live do argentino. E aí eu falei assim, porra, live do argentino, você tá vendo esse troço? Isso é coisa de maluco, pô. Isso é coisa de maluco. Live do argentino? Pô, essas coisas, esse bolsonarista tarja preta maluco aí.
Eu não acreditava na história da fraude eleitoral. Aí eu fiquei ouvindo o que o cara estava dizendo e falei: "Porra, esse troço aqui, caramba, esse troço aqui talvez tenha alguma coisa nisso aqui". E aí eu comecei a procurar, entrei no site do TSE para ver os dados do TSE, o site do TSE caiu. Eu falei: "Pô, o site que aguentou tudo". Falei: "Vamos ver o que não, espera aí, eu tenho vários questionamentos", e fiz os questionamentos no ar. E aí falei assim: "Pô, só vou fazer os questionamentos no ar daqui a pouco", mas eu falei no ar inclusive isso, não, eu aguardo os esclarecimentos do presidente do TSE, ele vai esclarecer rapidamente. Publiquei inclusive no Telegram o relatório do cara e falei: "Pessoas, respondam". O que aconteceu? O site do TSE caiu, nenhuma das coisas foram respondidas. Então, assim, eu discuti pesadamente com o Alan dos Santos, com a ideia, pessoalmente, privadamente, sobre a ideia de ser contra a fraude. Depois que veio tudo isso, eu passei ao meu estado atual, que é o mesmo estado, se vocês assistirem a entrevista que eu dei na PragerU, você vai ver. Eu digo assim: olha, eu não sei se houve fraude, mas tem muita inconsistência que não foi respondida. E a condução do processo eleitoral foi completamente parcial. E eu vou cobrar, eu tenho que cobrar resposta para as minhas indagações, para as indagações do público, e um cumprimento dos deveres de qualquer servidor público. Eu não reconheço o direito de um servidor público de dizer que eu não posso cobrá-lo. Eu não reconheço essa autoridade. E eu digo, o TSE não fez um bom trabalho nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista técnico. E o presidente do TSE mergulhou o país num caos institucional e age de forma ditatorial e ilegal. E eu vou continuar falando assim, e vou continuar falando isso até que vocês me matem. Me calar vocês já tentaram. E vão bloquear mais um canal e as pessoas vão ficar me assistindo através de VPN. Eu sou muito preciso com as minhas palavras e vou continuar sendo até que vocês me matem. E me imploram para eu não falar essas coisas que eu estou falando no ar, me imploram para eu não falar isso para as pessoas me matarem. Mas se eu não falar a verdade, que é exatamente o que está descrito aqui, exceto a parte que eu queria um golpe, eu vou falar o quê? Como é que o que eu dizia era desinformação se tudo se mostrou verdadeiro? Tudo que eu disse aconteceu. Ou algum dos militares que eu citei no ar lá na época, algum deles foram alvos? Algum deles foi alvo de uma operação hoje? Ou todos os que eu citei, como os melancias, estão tranquilinhos em casa? Os carreiristas, não teve nenhum alvo da operação hoje, né? Teve com quem? Teve com Braga Neto, teve com Heleno, né? Teve com Paulo Sérgio, teve com Garnier, mas não teve contra vários outros coronéis, major, mas não teve nenhum contra aqueles, né? Pô, estranho, né? Pegaram o ministro da Defesa e o comandante da Marinha. Cadê o comandante da Aeronáutica e o comandante do Exército? Por que eles não foram alvo da operação de hoje? Ah, porque eu tinha razão, né? Porque eles estavam jogando do lado de lá, né? Porque o que eu disse, o que eu estava dizendo, era verdade. Eles queriam ficar quietinhos para preservar suas carreiras. Eles não achavam que ninguém ia fazer nada. E eu, de novo, não estou falando entre golpe. Entre a inação completa, que foi o que eles fizeram, com a fuga das suas obrigações constitucionais, e um golpe de Estado, você tem uma avenida gigantesca de opções dentro da lei. Várias das quais foram, de fato, discutidas, e eu afirmo e reafirmo isso aqui no ar,
foram discutidas dentro de reunião do alto comando do Exército. E, aliás, as investigações mostram que essas discussões estavam acontecendo. Agora, qual é o meu crime em informar a realidade? Qual é o meu crime em informar a realidade para vocês, para o público? Qual é o crime? Pergunto. Um segundo para fazer uma rápida limpeza no chat. Mas eu agradeço uma enorme audiência aí de vocês de esquerda. Eu, num certo sentido, nem deveria bloquear vocês, porque vocês, na verdade, melhoram o algoritmo aqui do chat. Mas qual o crime de eu informar a realidade? Por que o público brasileiro não podia saber o que estava acontecendo nos bastidores do alto comando do Exército? Vocês me acusam de desinformação? De espalhar narrativa? Ora, tá aí, eu falava só a verdade. Como é que isso é desinformação, isso é narrativa? Vocês queriam que tudo fosse escondido? E eu fiz questão de que tudo fosse revelado. Para a história. Essa decisão só me cita para isso. Para tentar me intimidar, para que eu pare de fazer o que eu estou fazendo. Para que eu pare de continuar revelando. Porque as discussões dentro das Forças Armadas ainda acontecem. A temperatura aumentou. E Deus me livre hoje qualquer tipo de intervenção das Forças Armadas. Por Deus me livre. É só o que pode piorar. Se está ruim. Aliás, isso é uma coisa que eu digo a vocês há tempos. As pessoas, não, vai ter, a gente tem que pegar em armas. Eu falo assim, você não tem ideia do que você está falando. Você mergulhar o Brasil num caos de um século. As pessoas acham muito bonito falar nisso, não sei o quê. Não. Infelizmente, a gente tem que sofrer. A guerra é cultural. A transformação é através das vias institucionais. A mesma coisa que eu estou dizendo há séculos. Há séculos. E eu vou continuar falando o que eu estou falando, eu vou cumprir rigorosamente a lei e as minhas prerrogativas constitucionais, inclusive protegidas pela jurisdição na qual eu me encontro. Um negócio chamado Primeira Emenda da Constituição Americana. Mas você, na verdade, estava repassando o que os militares estavam te falando. Eu falo, claro, militares e civis, múltiplas fontes. Ou vocês acham que eu inventava as coisas? E como é que isso é diferente da jornalista da Globo News que recebe o WhatsApp do Gilmar Mendes e repassa o que o Gilmar Mendes está dizendo? Ora, eu não converso com o Gilmar Mendes? Até conversaria. Mas eu conversava com os militares e civis, ora. Vocês são tão burros, meus colegas jornalistas. Vocês não percebem que caso isso seja criminalizado, quando o chicote mudar de mão, e eu prometo a vocês que uma hora ele vai mudar, as condutas de vocês também vão ser criminalizadas. Essa proteção do jornalismo, essa proteção que está até na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é de todos nós, seus idiotas. Por isso que quando eu digo que a Malu Gaspar publica algo sigiloso, eu dou um exemplo que ela publica muito, coisas que são vazadas para ela em sigilo, crime de violação de sigilo, pelo alguém no gabinete do Alexandre ou na Polícia Federal, crimes que nunca são investigados. Esses nunca são investigados. Eu sempre digo, ora, o vazador é criminoso, mas ela, como jornalista, está cumprindo o papel dela. Não existe crime entre jornalistas revelar informação, principalmente se elas forem verdadeiras, como comprovam tudo que está dito aqui. Porque antes eu só tinha a minha palavra, não podia revelar as fontes. Né? Antes era só assim, olha, acreditem em mim, porque o que eu falo aconteceu. E acontece. E aí muita gente que falava assim, porra, eu achava que o Paulo Figueiredo era um fanfarrão. Não, caramba, esse cara, tudo que ele falou aconteceu. Mas eu só tinha isso.
Agora, vocês, e de certa forma eu agradeço, vocês mostraram que não. O Paulo Figueiredo, de fato, tinha fontes. Assim como vocês, colegas, têm. E ninguém pode me cobrar de revelar as minhas fontes e também não podem cobrar de eu não ter contato com fonte jornalística. Não existe esse direito. Enfim, eu aguardo, como sempre. Eu sou um grande legalista, né? Então, eu aguardo, como sempre, a notificação formal para que eu possa, porventura, me defender. Que seja dito qual é a tipificação criminal que estão querendo me encontrar e me enquadrar, e aí eu vou lá, me defendo, tal, e eu vou continuar cumprindo a lei. Mas é importante duas coisas aqui. Se você é uma das pessoas que reconhece isso e sabe que vão vir para cima de mim, que eu vou ter que pagar advogado, que etc, etc. E eu sei que essa é a dura verdade, bloquearam todos os meus meios. A forma que você ainda pode me apoiar é através do meu Locals. Ah, mas o Locals não vai sair do Brasil? Eu falo, mais ou menos. Primeiro, para quem tem VPN não vai mudar nada. Segundo, para quem usa pelo aplicativo também não vai mudar nada. Mas quem usa pela web vai deixar de ter acesso ao conteúdo. Mas o seu apoio, ele vai continuar. Ele vai permanecer. O Locals continua repassando para mim. Eu tive lá ontem, fiz uma live lá ontem, conversei com o dono. Eles têm um compromisso de continuar repassando. Eles ignoraram a ordem do Alexandre e disseram: não, nós vamos sair do Brasil. Mas os apoios vão continuar sendo repassados. Então o Locals continua, é um meio seguro de você apoiar o meu trabalho. $5 por mês. Você cancela no momento que você quiser. O link está aqui na descrição. E é isso que vai me permitir continuar fazendo o que eu estou fazendo. Que estamos transmitindo também pelo Locals. Vamos continuar transmitindo pelo Locals. O Rumble saiu do Brasil, mas estamos transmitindo pelo Rumble, perdão. E vamos continuar transmitindo por todos os meios. Estou em negociação com uma rede americana. Vai bloquear também a rede americana? Ok. A gente abre outra. O direito de falar, entendam, isso é muito importante. Eu estava dizendo isso para minha advogada. Não tem negociação. Tem o reconhecimento de que eu estou dentro das minhas prerrogativas constitucionais. Mas dentro do meu direito natural. O que é direito natural? Falei de filosofia do direito hoje, né? É o direito que vem de Deus. Algum de vocês deve ter lido John Locke, não é possível. O direito à vida, liberdade e propriedade. Eu não reconheço ninguém com a caneta, pode estar no Supremo Tribunal Interplanetário. Você não tem o direito de tirar a minha liberdade de expressão. Não é porque ela está protegida pela Constituição. A Constituição existe para proteger um direito que eu tenho naturalmente. Isso funciona aqui nos Estados Unidos, que é uma maravilha, se chama Primeira Emenda. E eu digo para vocês, chegou num ponto onde só nós que estamos no exterior temos a liberdade de falar. E é por isso que você precisa do VPN que eu indiquei que você instalasse. Link na descrição. Só clicar, pode instalar de graça ou a versão paga. Se comprar a versão paga, está ajudando aqui o canal. E se você quer apoiar o meu trabalho, apoie através do Locals. O link está na descrição. Eu faço esse apelo a você, porque eu vou precisar. O jeito deles ganharem é ou me dando um tiro ou conseguindo me asfixiar ao ponto de que eu não consiga mais falar. Quem garante que eu não vou ser asfixiado? Vocês. Tudo bem, eles me bloquearam, não consigo mais vender tanto curso, sair da Jovem Pan, etc. Tudo bem. Enquanto os meus apoiadores continuarem, eu vou continuar trabalhando. E em breve, provavelmente na semana que vem, o meu site vai estar no ar. E se bloquear o meu site, eu vou abrir um outro domínio. E eu tenho o seu e-mail. Tenho mais de 100 mil e-mails. Não tem como bloquear e-mail. Então, eu vou dar um jeito de continuar falando. Eu só peço que você me apoie.
E eu digo isso, não é nem por minha causa, porque eu vou ser bem sincero, eu não acho que eu seja o alvo dessa história. Eu não acho. Eu acho até que é muito possível que eles entendam o meu trabalho. Juro, acho isso. Eu não sou o objetivo final. O objetivo final é Jair Messias Bolsonaro. Todos os outros são acessórios. Há uma tentativa de ir comendo pelas beiradas. Isso é phishing expedition, é para buscar o celular dos caras, para conseguir mais elementos para comprovar a tese esdrúxula. Tem uma decisão, a decisão não tem nada. A decisão mostra um bando de gente batendo a cabeça, discutindo o que fazer, sob uma completa ausência de liderança. Só que neste processo, nessa sanha enlouquecida para pegar o Bolsonaro, nessa sanha enlouquecida, a situação está escalando. Ora, nessa decisão, vejam que loucura, meu Deus do céu. O Alexandre diz que os advogados de clientes investigados estão proibidos de fazer contato entre si. Entre si. Então, olha a loucura. O cara é meu advogado, ele não pode entrar em contato com outro advogado. Mas é óbvio que isso é inconstitucional. É óbvio que a OAB tinha que se manifestar contra isso. E a escala ela vai aumentando. Vocês têm alguma dúvida de que esta limitação ao meu direito de jornalismo vai ensejar mais uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que eu vou levar mais uma vez às Nações Unidas uma reclamação de direitos humanos? Ora, hoje sobrou até para um padre. Padre José Eduardo, eu acho. Eu acho que eu já tinha falado com ele algumas vezes. Sobrou até para um padre. Isso é uma loucura. E eu fui ler a decisão, falei, não, peraí, deixa eu ver o que tem aqui com o padre. Não, o padre encontrou com o Bolsonaro. Que é isso, meu Deus? Eu gostava das coisas, eu gosto das coisas que o padre Zé Eduardo publica. Mas o que tem a ver isso? Como é que um padre pode ajudar num golpe? Bom, tem que perguntar para os caras da CNBB. E os militares? Teve militar, Coronel Lavande, que como patriota reclamou das coisas, falou, pô, isso é um absurdo. Alguém tem que fazer alguma coisa, não é possível. Teve a vida arruinada, o Mauro Cid teve a vida arruinada. E agora as pessoas, alguns dos mais respeitados generais que nós tivemos. Outros, pô, General Teófilo, vocês nunca me viram falar isso aqui dele. Cara, porreta. Almirante Garnier, porreta. Não sou eu que digo, não. São respeitadíssimos nas forças. Respeitadíssimos. E aí? Mas peraí, eu fico confuso, talvez alguém que possa me falar. A jurisdição desse caso não é da Justiça Militar? Não. Porque o Xandão decidiu que é dele. Mas o que diz a lei? Não, o Xandão decidiu que é dele. O Xandão é a lei. Isso me lembra aquele... Era uma revista em quadrinho, que depois virou um filme com o Sylvester Stallone, parece que teve até um remake depois. O Juiz Dredd. I am the law. Eu sou a lei.